Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, paz e bem. Depois de celebrarmos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja nos propõe hoje a memória do Imaculado Coração da Virgem Maria. Sempre tendo em mente que o coração é o compêndio de todas as nossas grandes decisões, daquilo que nós somos, e que é nesse contexto que nós hoje nos aproximamos de Maria, para ver como Maria viveu a sua experiência de fé. É muito curioso, caríssimos, que nós, quando pensamos nos santos, e sobretudo na Virgem Maria, nós tiramos deles todo o empenho pessoal de corresponder à graça de Deus. E nós pensamos sempre em uma vida fácil. Não é justo com os santos. Se nós pensamos assim a história de Maria, aquela menininha, hoje, tá certo que naquele tempo uma pessoa dessa idade era considerada mais madura, mais adulta, mas então aquela menina de 12 a 15 anos que tem uma aparição de um anjo. Sabe, quando se vai a Nazaré, os ortodoxos têm uma igreja que tem um poço, se diz que ali Maria está pegando água e tem a primeira aparição do anjo, que ela fica tão assustada que ela foge e vai para casa, e o anjo, porque Deus é insistente, aparece ali. Então ali é a narração que nós temos do Evangelho de Lucas. E a dificuldade de Maria de entender aquilo que estava sendo proposto, de aceitar, de viver. A dificuldade de Maria que nós vamos ver nos evangelhos da infância. A dificuldade de passar de ser a mãe na carne para ser a discípula. E isso é uma grande dificuldade. Saibam que muitos dos pais, sobretudo mães, de santos, também tiveram essa mesma dificuldade. A dificuldade de viver esta adesão a uma proposta de vida evangélica daquele que se torna um líder espiritual. Então, Maria, a dificuldade dela não é tanto por não aceitar o Messias, não, absolutamente. Mas a dificuldade de Maria é entender que ela tem que educar na sua humanidade aquele que é o seu Senhor, o seu Deus. Então, para Maria, é exigente isso. Imagine o que é isso. Coloquemos qualquer pessoa de nós nessa situação. Educar e formar o seu Deus. Então, isso é aceitar o mistério da encarnação na sua radicalidade, de aceitar que Deus deve ser nutrido, que tem que ser limpo, que tem que ser cuidado, que se não cuida dele, ele, como qualquer ser humano, vai morrer, porque o ser humano, diferentemente de outros seres que nascem e podem ser abandonados, o ser humano, se for abandonado, ele morre, ele precisa de ser cuidado.
Então, tem alguns filhotes de animais que já nascem quase que totalmente autônomos, mas nós não, nós precisamos de alguém que cuide de nós. Maria teve essa missão. Então, no Evangelho de hoje, nós temos um texto de Lucas, só Lucas e Mateus que nos deixaram o Evangelho da infância, que buscam responder assim: o que é que Jesus, o que aconteceu com Jesus na primeira fase da sua vida? E como, seja em Lucas como em Mateus, esta é a última parte que foi escrita do Evangelho, nós temos no Evangelho da infância já um grande compêndio daquilo que vai acontecer na vida pública e, sobretudo, no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, já aqui, Lucas vai dizer uma coisa que vai se repetir no seu Evangelho, que Jesus tinha uma prática religiosa, ritual, e isso previa que todo filho de Israel fizesse uma vez por ano, mínimo, uma peregrinação a Jerusalém. Até os 12 anos, o menino, o homem, ele poderia ir na caravana com as mulheres ou com os homens e voltar. A partir daí, que era a maior idade, 12 anos, ele deveria ir somente na caravana com o pai. É por este motivo que, quando chegam, depois eram 3 dias de viagem, depois de fazer um dia de viagem, eles se apercebem no encontro das duas caravanas, que Maria pensava que Jesus estava com José, José pensava que estava com Maria. Então, eles voltam para o templo e depois de 3 dias, interessante, é o tempo que vai durar a morte do Senhor antes da ressurreição. Então isso já é uma imagem dessa separação. E quando eles chegam no templo, a surpresa, Jesus era o mestre ali. Jesus, com 12 anos, estava ensinando aos mestres do templo. E agora sim, nos interessa essa conclusão. Os seus pais, ao verem, ficam admirados. E Maria vai dizer: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ou seja, quem é esse pai que ela está falando? José. Eu e José estávamos angustiados. Por quê? Está reprovando Jesus por isso, pela sua atitude. E a resposta de Jesus? Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa do meu pai? Quem é esse pai que Jesus está falando? Deus. Então, a mensagem é clara para Maria. Maria, como toda boa mãe, tem a tendência de ter o filho para si. Então, Maria precisa fazer esse salto, precisa fazer esta mudança, que é reconhecer que este menino não é tanto dela e de José, e isso também vai custar para Maria. E de reconhecer que o verdadeiro pai deste menino, Jesus, é o pai que ele deve dedicar-se a cuidar das coisas do pai. Eles, porém, não compreenderam, vejam só, eles não compreenderam as palavras de Jesus. Essa constatação que Lucas de vez em quando coloca no seu evangelho para mostrar que Maria não sabia tudo, mas a fé de Maria também, como a nossa, é em processo, ela tem que crescer. E olha só como se conclui esse episódio. Jesus desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente, submisso. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. O que é conservar no coração todas essas coisas? É refletir sobre elas, amadurecer e fazer um caminho de fé. Ou seja, Maria não está pronta naquele momento da anunciação, porque seria um absurdo pensar que um ser humano não tem evolução. Maria também deve crescer e assim o seu coração vai se tornando o coração imaculado da mãe de Jesus, da nossa mãe. É essa mãe que com amor nos leva até o seu filho, que como discípula é para nós um modelo de discipulado. É essa mãe que intercede por nós. Uma boa memória de Maria no seu imaculado coração, que é a mãe de Deus que
sempre intercede por nós, nos ajude no nosso caminho de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.